Olá! Nesse vídeo nós vamos fazer uma breve revisão dos principais pontos a respeito do tema polpa dentária e também vamos discutir como ocorre a sensibilidade dentinária, o cálculo pulpar e ainda vamos fechar conceitos a respeito de dentina terciária que a gente não conseguiu abordar em sala. Então, para revisar de forma muito rápida, lembrem-se que a polpa se origina da papila dentária. E aí nós vamos ter as células da região periférica da papila, que vão se diferenciar em odontoblastos, e a gente vai ter as células da região central da papila se diferenciando em odontoblastos. Lembrando que essas células inicialmente são células ectomesenquimais indiferenciadas, que se diferenciam de acordo com o que o nosso organismo sinaliza. E aí é por isso que as células da região periférica se diferenciarão em odontoblastos e da região central se diferenciarão em odontoblastos. Então, nesse slide, a gente consegue ver uma imagem esquemática e um desenho e uma imagem histológica da polpa. Então, se vocês observarem, essa imagem pega essa região aqui, pegando um pouquinho de dentina de teto de câmara pulpar e uma imagem aqui, um pedacinho de dentina de assoalho, então que está aqui e aqui. E aí a gente consegue observar já inicialmente essa organização da polpa dentária. Se vocês perceberem, logo após a dentina, eu vou ter uma região que é chamada região periférica da polpa, e a gente vai trabalhar com esses conceitos na sequência, tá? E o restante aqui vai ser a região central da polpa, tá? Mas calma, vamos por partes. Antes disso, antes da gente dividir essa polpa em regiões, vamos relembrar qual é a composição desse tecido? Então, a polpa é considerado um tecido frouxo, um tecido conjuntivo frouxo singular. Singular por quê? Porque ele é um tecido conjuntivo que fica aprisionado em paredes inflexíveis e aqui de dentina, né, de tecido duro. Ele é composto por células embebidas em uma matriz. Então, se a gente fosse fazer uma analogia, eu teria aqui um gel, e aqui está representado por esse cubo aqui, que parece um cubo de gelo, imagina que é um cubo de gel. E eu tenho várias células e componentes, aqui a gente vê fibras embebidas nessa matriz. Então, por isso, a composição do tecido conjuntivo é 75% água, que vai compor esse gel, e 25% de material orgânico. O material orgânico é basicamente uma matriz fibrosa, que é colágeno tipo 1 e colágeno tipo 3. Se vocês olharem nessa imagem, o colágeno tipo 1 foi representado como esse colágeno mais grosso. E o tipo 3, se você perceber, tem algumas fibras mais fininhas, que a gente falou isso em sala, que o colágeno tipo 1 é um colágeno que tem melhor qualidade. E aí, uma matriz não fibrosa. Então, essas grandes moléculas, os glicosaminoglicanos e os proteoglicanos, por exemplo, eles que permitem que ela tenha essa consistência de gel. Tá? Então, a gente vai ter vários componentes não fibrosos nessa matriz, e além disso, a gente tem células da polpa. Nós fizemos um quebra-cabeça a respeito das células da polpa em sala. Então, a gente vai ter odontoblastos, fibroblastos, e vocês vão ver que essas células vão estar mais concentradas em regiões específicas da polpa. Fibrócito, células de defesa e células indiferenciadas, tá? Então, de forma bem geral, revisando, essa é a composição da polpa. Você consegue pegar um texto base e aprofundar em cada uma dessas questões. E aqui mostrando uma outra imagem, mostrando essa composição do tecido conjuntivo. Então, percebam que nessa imagem tem várias células de defesa, por exemplo, aqui eu tenho um macrófago, mas aqui eu tenho um fibroblasto, que são as células que são uma das células mais abundantes dentro de um tecido conjuntivo. Tenho fibra colágena, tá? Então, vocês vão perceber essas fibras colágenas aqui,
eu tenho fibras elásticas, então eu vou ter uma série de fibras de diferentes espessuras compondo esse tecido conjuntivo. Veja que eu tenho aqui vaso sanguíneo, então vocês vão ver que o tecido conjuntivo permite que também o vaso sanguíneo se infiltre nele e consiga fazer a nutrição dos tecidos. E aqui eu tenho uma fibra nervosa, tá? Então, essa é a composição de um tecido conjuntivo. E falando em fibra nervosa, tecido vascular, lembre-se que, falando de polpa, toda a vascularização e inervação da polpa penetra no dente pelo forame apical, então percebam aqui. E aí, nessa polpa, a gente vai encontrar inúmeros vasos sanguíneos, inúmeras fibras nervosas e também vasos linfáticos, que vão ali estar responsáveis em participar da defesa da polpa. E aí, se vocês observarem nessa imagem aqui, olha que linda, olha como essa vascularização e inervação vai ser rica, tá? Percebam que vocês vão ver que isso acontece tanto com fibra nervosa quanto com vaso sanguíneo, que a fibra nervosa e o vaso sanguíneo vão penetrar aqui no forame apical de forma bem espessa e eles vão ficando cada vez mais finos, vão diminuindo sua espessura para que ele consiga chegar lá na periferia da polpa, e onde a gente vai ter os odontoblastos, que é essa região aqui. Tá? Então, percebam que esses vasos sanguíneos e a inervação vai acontecer a mesma coisa, eles vão se afinando para que ele consiga penetrar e chegar perto das estruturas pequenas ali, principalmente das células, aqui falando de polpa, dos odontoblastos. Tendo visto essa composição geral, vamos lembrar que a polpa é organizada em duas regiões principais, uma região periférica e uma região central. A região periférica é composta por células odontoblásticas e uma zona subodontoblástica. A gente já vai falar mais a respeito dela. E a região central, vocês vão ver que é o restante da polpa. A grande maioria do tecido pulpar é a região central, que vai ter um sistema de suporte para essas importantes células. É por esse tecido conjuntivo frouxo que a gente estava falando agora, central, que a gente vai conseguir que chegue de nutrição, que chegue células de defesa, que chegue inervação. Então, é por essa polpa central, esse tecido conjuntivo frouxo, que é o nosso gel, é por ela que a gente consegue ter fibras nervosas, fibras, vasos sanguíneos se infiltrando. E aqui uma imagem dessa polpa, tá? Então, percebam que nessa região eu consigo ver, nessa imagem eu consigo ver, em azul aqui eu tenho dentina. Aí, logo abaixo da dentina, esse espaço branco não existe, tá? Esse aqui é um artefato, o tecido descolou. Mas aqui a gente consegue ver o odontoblastos, tá? E, se vocês perceberem aqui, toda essa região aqui é a região de polpa central, tá? Então, região de polpa central, eu vou até limpar aqui para vocês, vamos fazer melhor. Toda esta região aqui é região de polpa central, tá? Outra imagem aqui. Então, percebam que aqui, toda essa região que eu tô circulando aqui, já vai aparecer para vocês, aqui, é região de polpa central, tá? E essa região aqui, que eu não circulei, essa região vai ser a região periférica da polpa. A região periférica da polpa pode ser dividida em duas grandes camadas. Uma camada de odontoblastos, que são as células produtoras de dentina, e essas células estão intimamente ligadas à dentina. A gente viu que o prolongamento dela fica aprisionado dentro da dentina. E a gente vai ter uma região subodontoblastica. Região subodontoblastica, como o nome fala, abaixo dos odontoblastos, é dividida em duas regiões. A zona pobre em células, que é uma região em que a gente vai ter apenas os prolongamentos das células da camada abaixo. E vamos ter também
inervação e vascularização chegando ali. Então, a gente vai ter fibras nervosas, principalmente, e prolongamentos das células da zona rica. O que a gente tem na zona rica, pessoal? Na zona rica, nós vamos ter células indiferenciadas. Essas células estão prontas a se diferenciarem caso o nosso organismo solicite. Certo? Então, temos camada de odontoblastos, região subodontoblástica, que é a zona pobre e a zona rica. Essas duas regiões são chamadas de região subodontoblastica. E aí a gente tem a região central. E essa região central é aquela região que é rica em fibroblasto, rica em inervação, em vascularização, em fibrócito, tem também células de defesa. E nessa imagem que eu estou mostrando aqui para vocês, é uma imagem com enfoque na região periférica da polpa. E olha que legal. Aqui eu consigo observar odontoblasto. Veja odontoblasto, aqui eu vejo pré-dentina. Aqui eu vejo zona rica, zona pobre em célula. Veja que eu quase não tenho núcleos de célula. Eu só tenho aqui inervação chegando, vascularização, que eu tenho vaso sanguíneo, e o prolongamento das células da camada abaixo. E olha que linda essa imagem. Aqui eu tô pegando, olhando os meus odontoblastos de baixo. E aqui eu consigo ver parece um monte de fio de cabelo. Esses fios de cabelo são a nossa inervação, que vai estar intimamente conectada aos nossos odontoblastos. E aqui eu tenho a zona rica em célula, que são as minhas células indiferenciadas. E para finalizar, vejam aqui essa grande revisão. Veja que eu tenho uma outra imagem histológica mostrando. Em azul aqui eu tenho dentina. Aqui eu tenho odontoblastos. Essa região aqui eu tenho zona pobre de células. Aqui eu tenho zona rica. E o resto aqui embaixo eu tenho zona central ou região central da polpa. Tá? Relembrando que a região central da polpa é constituída por tecido conjuntivo frouxo. A célula mais abundante é o fibroblasto, que é a célula produtora do tecido conjuntivo frouxo. Eu também tenho células indiferenciadas e eu tenho células de defesa. Tá? E aqui veja que nessa imagem consigo ver vasos sanguíneos, inúmeros vasos sanguíneos de grande calibre. E também, se vocês perceberem aqui, ó, eu tenho 2 vasos sanguíneos de pequeno calibre. Então, feita a revisão do que a gente já tinha visto, eu preciso entrar em outras 2 conceituações com vocês. Uma é finalizar a classificação da dentina em relação à primária, secundária e terciária. Veja que nós já conceituamos o que é dentina primária, o que é dentina secundária, mas eu tinha deixado para falar dentina terciária quando finalizasse polpa. Então, agora é o momento. Então, só lembrando, dentina primária é toda a dentina formada até o fechamento do ápice radicular. Então, quando o dente está ainda com a sua raiz em formação, que é nessa imagem aqui, a gente vai ter dentina primária. Quando o dente está pronto, então, quando a raiz fica pronta, veja que essa imagem, a raiz ainda não está pronta desse dente, então aqui a gente tem a formação ainda de dentina primária. Quando essa raiz fica pronta, nós temos a chamada dentina secundária, que é a dentina formada após o fechamento do ápice da raiz durante toda a vida. E entra dentro daquele conceito de que é por isso que se explica que um dente jovem tem a polpa ampla e um dente idoso tem a polpa menor, porque a gente produz dentina a vida toda. E essa dentina produzida após o fechamento do ápice da raiz é chamada de dentina secundária. E aí, a gente tem aqui essa imagem histológica mostrando que a única diferença entre a primária e a secundária é uma leve mudança na direção dos túbulos dentinários. E, por fim, esse conceito novo de dentina terciária. Então, a dentina terciária é aquela dentina produzida frente a diversos fatores apressores. Então, é uma dentina produzida para proteger a polpa.
Então, a polpa é um tecido que se defende. Ele se defende com células inflamatórias e, melhor, ele se defende tendo os odontoblastos ali na região periférica, produzindo dentina, caso a gente tenha alguma possibilidade de invasão de agentes agressores. E aí vocês vão ver que a gente vai ter dois tipos de dentina terciária a ser formada. Vocês vão ver que existe uma dentina formada quando o estímulo é de baixa intensidade. Então, quando o estímulo é de baixa intensidade, vocês vão ver que os odontoblastos maduros que estão lá já têm tempo de formar uma dentina adicional para proteger a polpa. Isso é chamado de dentina reacional. Pensem que os odontoblastos tiveram tempo de reagir. Porém, se esse estímulo é muito agressivo, que a gente não consegue ter essa produção lenta de dentina terciária por esses odontoblastos maduros, a gente tem a dentina reparadora. Então, basicamente, o que acontece? O agente agressor é tão invasivo que ocasiona a morte dos odontoblastos. E aí, olha lá, por isso que eu quis falar depois de abordar a polpa. Lembra das células indiferenciadas da zona rica? Então, se há necessidade, se há morte dos odontoblastos originais, as células indiferenciadas da zona rica são chamadas a se diferenciar em novos odontoblastos. E aí vocês vão ver que esses odontoblastos produzem uma dentina que é tipo um osso. Você vai ver que ela é toda desorganizada, porque ela é uma dentina produzida às pressas, que é chamada de dentina reparadora. Tá? E aí, nesse desenho que eu dei para vocês em sala, veja, nós já tínhamos falado da localização da dentina do manto, nós já tínhamos falado da localização da dentina primária e já tínhamos falado da localização da dentina secundária. Então, imagina que a dentina primária é essa dentina formada até o fechamento do ápice radicular e a dentina adicional produzida após o fechamento do ápice radicular, que é essa dentina aqui, essa espessura adicional, toda essa espessura adicional, vai ser chamada de dentina secundária. E aí a gente tem aqui a região da pré-dentina, tá? Que vai contornar toda a dentina, vai vir depois dos odontoblastos, né? E aqui, olha a dentina terciária. A dentina terciária é uma dentina adicional produzida dentro da polpa. Então, veja que é uma dentina que invade o tecido pulpar. Essa é a nossa dentina terciária. Lembrando que essa dentina terciária é uma dentina patológica, só produzida quando há necessidade de defesa da polpa. Tá? Tudo bem? Tendo em vista esses conceitos de dentina, nós precisamos abordar esses dois últimos conceitos, que é a respeito da sensibilidade dentinária e do cálculo pulpar. Então, a gente precisa entender, quando eu tenho a dentina exposta, nossa dentina é em formato tubular. Então, se eu tenho a dentina exposta, vocês vão ver que são regiões do dente que eu vou ter sensibilidade dentinária. Então, às vezes, a hora que vai o ar, a hora que vai gelado, a hora que vai algo muito quente, eu sinto a sensibilidade. E existem algumas teorias que tentam explicar como ocorre essa sensibilidade dentinária. E aí nós temos 3 teorias. Por que eu falo teorias? Porque não se sabe ao certo o mecanismo, mas existem algumas teorias que se levantam para tentar explicar. A primeira delas é a teoria em que existem fibras nervosas muito finas que penetram no túbulo. Então, veja que aqui eu tenho a fibra nervosa chegando e que ela penetra no túbulo. E essa fibra nervosa aqui no túbulo, ela consegue captar a sintomatologia dolorosa, tá? Existe uma outra teoria em que fala que o odontoblasto em si trabalha como uma célula que tem receptores e que conseguem passar essas sensações para a fibra nervosa. Então, esses receptores são liberados, então ela mesmo funciona como uma célula que consegue transmitir essa sensação dolorosa para a fibra nervosa para que ela seja interpretada lá no cérebro, tá? Então, se acredita que
o odontoblasto tem receptores sensoriais. E a última teoria fala que, além de eu ter fibras nervosas penetrando no túbulo e o odontoblasto com essa função de ter receptores sensoriais para a captação da sensação dolorosa, essa teoria fala que dentro do túbulo eu tenho fluido. Então, esse fluido, que está representado aqui por esses risquinhos amarelos, esse fluido se movimenta e com a movimentação desse fluido eu tenho a captação dessa sensação dolorosa. E aí é por isso que eu consigo ter uma sensação dolorosa quando eu tenho um gelado, quando eu tenho um frio, por essa movimentação, que é a teoria hidrodinâmica. A teoria hidrodinâmica é a teoria mais aceita para explicar a sensibilidade dentinária. Tudo bem? Se vocês quiserem ler mais a respeito disso, lá no capítulo do Cat Burian, ele tem e-book na biblioteca, ele vai abordar, no capítulo de complexo dentina polpa, ele vai abordar de forma aprofundada essas teorias. Eu recomendo que vocês leiam. E para finalizar, a gente tem o cálculo pulpar, que é uma alteração que a gente pode encontrar no tecido pulpar, que basicamente é uma calcificação do tecido pulpar. Então, percebam que nessas imagens, veja que nessa imagem aqui, vocês veem que a câmara pulpar está escura. Então, como o tecido é mole, não é mineralizado, numa radiografia, tudo que não é mineralizado aparece escuro. E aí, se vocês perceberem, nesse dente aqui, a polpa está branca. Nesse aqui, ele tem umas regiões escuras e tem uma região em branquinho aqui. Tá vendo? Esse paciente é um paciente que tem o chamado cálculo pulpar, que seria massas de tecido calcificado dentro da câmara pulpar ou dentro dos canais radiculares. Isso pode acontecer por um próprio aquecimento de uma restauração e faz com que a polpa reaja se mineralizando, ou pode ser pelo próprio processo de envelhecimento pulpar. Então, com o envelhecimento pulpar, vocês vão ver que a gente vai ter a redução de vascularização da polpa, e essa redução de vascularização faz com que a gente tenha a mineralização de alguns vasos sanguíneos. E isso faz que apareça esse cálculo pulpar. Pra gente, de forma clínica, qual que é o impacto, gente? O paciente não tem dor, o paciente não sente que tem cálculo pulpar. Ele só vai saber que tem cálculo pulpar fazendo uma radiografia por qualquer outro motivo. O único impacto disso para o paciente é se esse paciente precisar de um tratamento endodôntico, um tratamento de canal. Por quê? Para fazer o tratamento de canal, eu preciso entrar com o instrumento aqui dentro dos canais. E aí, se eu tenho essa massa calcificada na entrada dos canais, eu não consigo localizar. Então, ele dificulta o tratamento de canal. E aí, falando de cálculo pulpar e do processo de envelhecimento da polpa, eu queria falar um pouquinho mais a respeito disso de forma bem breve. Então, a gente já viu que com o processo de envelhecimento, a polpa diminui de tamanho, a gente tem uma produção adicional de dentina. Então, essa imagem está dizendo isso aqui, né? A gente tem uma deposição de dentina secundária, tá? Que faz com que a polpa se reduza. E também, se eu tenho algum processo carioso, eu também vou ter a deposição de dentina terciária, que também invade a região de tecido pulpar. E com o processo de envelhecimento, então veja, eu tenho diminuição do número de vasos sanguíneos para suprir a polpa. Eu tenho a redução do tamanho do vaso sanguíneo e esse vaso sanguíneo fica com as paredes rígidas. E isso faz com que eu tenha uma dificuldade de levar a nutrição. E aí isso vai também, eu vou ter o surgimento de calcificações nessas arteríolas e capilares. E isso faz com que a polpa tenha uma capacidade reduzida de reparo, tá? Então, vocês vão ver que os estudos mostram que a gente tem uma redução de fibroblasto, uma redução de odontoblasto. Então, tudo isso vai impactar em como a polpa reage frente a um agente agressor. Porém, é importante ressaltar que não existe evidência científica que um dente
idoso vai responder pior ao tratamento conservador da polpa em relação ao tratamento a um paciente jovem, tá? Então a gente precisa de mais estudos para dizer isso. Mas a gente sabe que a composição do tecido pulpar é mais desfavorável, tendo células mais envelhecidas ou um tecido propriamente mais envelhecido. Tudo bem? Eu acho que por enquanto é isso. Peço que vocês leiam o capítulo do Catiburium, que aborda isso, e eu vou abrir um fórum de discussão para que vocês tirem as dúvidas pré-prova. Um beijo e bons estudos!